Eu vou ficar aqui em cima porque a luz me ajuda, ok? A ler aqui, tá bom? Mas se o Senhor mandar eu descer, eu pulo para baixo. É mais fácil de eu ler, é mais claro para mim aqui. Eu mostrei algo aqui para a profeta Selma, e eu buscava em Deus uma palavra para essa noite. E antes de ela falar algumas coisas aqui em cima, o Senhor me deu algo, e eu escrevi assim, ó, antes dela falar: nós estamos vivendo um tempo que coisas serão destruídas e não reformadas. A Raquel fez uma citação aqui a respeito de algo também. Então eu pedi algo que o Senhor testificasse no meu espírito aquilo que era para eu, através dele, conversar com vocês essa noite. E eu preciso da ajuda de vocês para que vocês arranquem a palavra de mim. Não sou eu que ministro, são vocês que ministram. Quando nós falamos de atmosfera espiritual, nós falamos de uma família em Cristo, ok? Quando eu convido alguém para ir em casa, ou quando eu vou na casa de alguém, há uma preocupação do que vamos comer, sim ou não? Eu sou simples: arroz, feijão e salsicha com molho, né, Andréia? Pão de queijo no café, um café preto, porque Deus corre das coisas simples. Quem complica as coisas é o homem. O reino de Deus é simples. Amém? Começou a complicar, enroscar, é o homem querendo colocar a mão naquilo que é de Deus. E o Senhor me deu essa palavra aqui, e na hora que a Selma liberou aqui, eu falei: é isso mesmo. Nós sabemos que Isaías, ele libera uma palavra a respeito do advento, ou da manifestação em carne do Cristo. E quando Isaías, ele libera essa palavra, quando nós chegamos no Novo Testamento, ele resgata essa palavra. E toda vez que a Bíblia, ela repete a palavra, é porque nós temos que voltar lá na raiz. O profeta diz que nesse tempo o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos. Não é o pai que anda conforme o filho, é o filho que anda conforme o pai. E isso tem me preocupado nesse tempo. Quem dita a ordem dentro de um ambiente é o pai, não é o filho. Mas a igreja neste tempo, ela tem querido, não sei se essa é a palavra, ela tem querido fazer algo para Deus, entendendo que nós não temos que fazer nada para Ele, tudo já está pronto nele. Quando o filho pródigo ele volta, profeta Marinês, e o pai avista ele de longe, o pai fala: o meu filho que havia se perdido, ele está voltando, e eu me compadeço por isso. Pelo fato de ele ter tudo dentro de casa, sendo filho, não entendeu a filiação. Ele não entendeu que ele também era dono de tudo. E ele saiu, gastou tudo que o pai tinha dado para ele, a sua herança. Ele quis comer as bolotas dos porcos. Eu preciso que você preste bem atenção nessa palavra, para que eu possa entrar nesse ambiente com você. E quando ele volta, pastora Néia, a palavra dele foi de servo. E nós sabemos que o servo não conhece o seu senhor, o servo não compartilha das coisas do Senhor, porque o servo ele presta serviço. E olha que interessante, quando nós abandonamos o ambiente Marinês, não a igreja. Deus falou algo comigo esta tarde, ele falou assim, ó: quando uma pessoa sai da estrutura, ela não está saindo da igreja de Deus, porque a igreja de Deus não é um lugar. Faz sentido sim ou não? Ok? E a igreja de Deus, ela não é aqui. Paulo fala que nós somos o templo
do Espírito Santo e que Ele não habita em templos, em estruturas, em casas feitas por mãos de homem. A igreja não está aqui, a igreja está aí. Entenda algo, ou nós aprendemos neste tempo de urgência, é um tempo urgente, e nós precisamos entender e parar de querer servir ao Pai. O Pai não quer o meu serviço, o Pai quer o meu relacionamento. Só que qual é o problema da igreja brasileira? E eu falo de indivíduos, é que os indivíduos passaram por uma reforma lá em Constantino, Joe Hus, Savonarola, seja qual for aí o reformador que você estudou, que você estuda, só que neste tempo o Pai não vai reformar casas feitas pela minha mão. Eu vou fazer uma casinha assim, vou pintar assim para ficar bonitinho para ele vir. Ele não vai vir. Quando ele foi esticado, antes de ser esticado na cruz, ele falou para os soldados assim: eu destruo este templo e em 3 dias eu restauro este templo. E o que eles falaram? Mas como assim? O templo de Jerusalém, de Salomão, levou 2000 anos para ser construído. Eles não entendiam a paternidade do Cristo. O Senhor está falando assim, eu vou morrer, eu vou para a cruz, e no 3º dia eu vou restaurar todas as coisas em mim. E nós precisamos entender que Ele é o reformador, Ele é o reconstrutor, não somos nós. Então nós temos que parar de servir. Servir fala de serviço. E quando o filho volta, ele fala assim: Pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Se o Senhor for digno e se eu entender esta dignidade, me receba, Pai, pastor Adilson, como um dos seus servos. Quando você sai de um ambiente de glória, você perde a visão e você perde a sua filiação nele. Ele vai continuar sendo pai. É você que se desgarrou. Gastou todo o dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas. E ele falou assim: meu filho, tudo o que eu tenho é seu. Ele não falou assim: tá vendo aquela metade do bolo? Uma é minha e uma é sua. Ele falou: não, todo o bolo é seu. Vamos comer junto, vamos nos relacionar, vamos sentar à mesa. Quando você sai de uma estrutura, como tem algumas pessoas saindo, pastor, dessa estrutura, não quer dizer que você saiu da igreja. Você deixou o serviço da igreja. Quando a mulher samaritana foi pedir água, você é fundo, não tem com o que tirar. Tu és mais forte ou mais inteligente que o nosso pai Jacó, o dono desse poço? E ele falou assim: se você entendesse quem lhe pede água, eu lhe daria uma água que brotaria de dentro para fora e não de fora para dentro. Entenda algo: não é porque eu estou dentro de um aquário que eu sou um peixe. A igreja não está aqui, a igreja está aí. Quando você sai de uma estrutura, você está saindo do serviço. É porque você não aprendeu ainda. Vou repetir aqui. Nós estamos em um tempo que coisas serão destruídas e não reformadas. Fechando o pensamento de Isaías, do Messias, do Advento, o profeta vai falar que o governo está sobre os seus
Quando eu estava ali, o Senhor me deu uma frase a respeito disso. Eu escrevi assim, ó: o governo está, ou estava, naquele tempo estava e está, mas o propósito estava na cruz. Olha, entenda isso. Você não vai governar nada se você não entender o caminho até a cruz. Só tem autoridade quem governa. Por isso que neste tempo, ontem eu preguei numa igreja e o Senhor fez umas loucuras lá. O Senhor me revelava um casal sentado bem na minha frente, e o Senhor me mostrava a esposa, obrigado, criando uma estrutura, profeta Marinês, dentro da casa dela, e ela colocava vigas, toras de madeira, pastora Neia, para sustentar o que ela estava e o que ela ia passar. Havia uma confusão, André, dentro daquela casa. Dívidas, pastor, gritos com filhos, com a esposa, por causa da situação financeira que eles estavam passando. Colocaram os pés pelas mãos. E na hora que eu desci da plataforma, eles me pegaram: pastor, como você sabe disso? Eu falei: eu não sei, é Deus que sabe, não sei de nada. E eles começaram a compartilhar algumas coisas comigo. Eu falei: Senhor, entenda o que eu vou te falar. E eu preciso que nesse momento você abra a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, o capítulo 15. Marcos, o capítulo 15, eu vou ler bem rápido. Estão comigo aí, amém? O verso 1: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão, amarrando Jesus. Levaram-no e o entregaram a quem? A quem? Olha para mim aqui. Eu não conversei com a profeta Selma. Acho que uns 2 meses que eu não converso com ela. Estou de mal dela. E ela ministrou a palavra que o Senhor me deu aqui. O Senhor, Ele quer destruir essa religiosidade que a igreja, e muitas vezes nós temos vivido. Ele vai arrancar os rótulos. Só Ele tem autoridade de abrir os selos e trazer os céus à terra. Nós não trazemos os céus à terra. Os céus já chegaram há 2000 anos atrás, através do Cristo. Verso 2: você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando. Olha aqui, meus amados e minhas amadas, príncipes e princesas do Senhor. O governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Só há paz nele, só há governo nele. E é interessante que, profeta Marinês, há 2.350 anos, mais ou menos, as pessoas que criticavam Jesus, as pessoas que criticavam o advento, a manifestação dos céus, não era Pilatos, não era Roma, eram os crentes da época. Está escrito aqui: os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei, aqueles que liam o Velho Testamento, aqueles que inseriam a lei no tempo, e quando a lei se manifesta em graça, eles recusam.
porque não entenderam o tempo da visitação. Aí João vai falar assim, se não me falha a memória: mas a todos quanto o deram o quê? O poder de serem chamados filhos de Deus. O único Filho de Deus é Jesus Cristo. O primeiro dentre os mortos é Jesus Cristo. Ele nos deu esta graça, nos inseriu na cruz com Ele. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Eu sei quem tem me criticado, pastor, sem nome, sem endereço. Porque quando um homem de Deus paga um preço de dobrar o joelhinho, pastor, as coisas aparecem. Toma cuidado com quem você brinca, tá? De quem você fala. Não estou falando que eu sou pastor, não. Tem pessoas que falam de você, só que elas tocam na menina dos olhos de Deus. É só um detalhe. Já chegou o santão aí, chegou a profeta aí, chegou a profetisa aí, chegou o santarrão aí. Amados, para os soldados colocarem Jesus naquela cruz, aqueles que faziam as cruzes, eles iam lá na floresta, pegavam uma madeira, cortavam aquela madeira, não existia serra, serrote elétrico, cortavam aquela madeira, deixavam aquela madeira de molho, depois eles descascavam aquela madeira e ficava uma tora. Olha que interessante. Para você governar, você precisa ter um fundamento e ter um alicerce. Jesus Cristo era carpinteiro, filho de José, do Zezinho. O pai dele era carpinteiro, o pai dele fazia casas. O pai dele buscava toras, buscava madeiras. As madeiras passavam pelo mesmo processo. Não era de um dia para o outro que se fazia uma tora para colocar um fundamento em cima. E você, 2 meses de igreja, já quer dominar, já quer governar, né? Entenda algo. Você é uma árvore. Neste tempo Deus vai te cortar. Neste tempo Deus vai colocar você na água, para você ficar molinho, 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 molinho. Depois Ele vai pegar você, vai descascar. Depois Ele vai aplanar você, para você ser um fundamento, uma estrutura, para você suportar o propósito. Jesus, para cumprir um propósito, André, Ele teve que ir para a cruz. Só suporta o propósito quem já passou pelo processo da cruz. O verso 5: mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Verso 6: por ocasião da festa era costume soltar o prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que ele fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que ele solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Será que tem alguém com inveja de você, pastor Armandinês? Tem alguém com inveja de você, Armando? Pastor Armando? Tem, Sabrina? Tem, pastor Adilson? Tem, Andréia? Tem, Rodrigo? Chegou agora e já vai tocar bateria. Chegou agora e já vai querer ministrar a palavra. Oh, era para você estar aqui no meu lugar. Né, cara? Era para você estar aqui em cima, não eu. E você está embaixo por quê ainda? Entenda algo. Quando cuspiram na cara de Jesus, Ele deixou isso acontecer por causa de um propósito. Quando escarneceram dele, você não é você que é o rei, montado no jumento. Outra hora eu explico o porquê do jumento.
quando colocaram uma coroa de espinho nele, quando deram 40 chibatadas menos uma na lei romana, quando colocaram um manto sobre as costas dele depois de agredi-lo, as costas dele, sabe o que ele falou? Ele falou assim: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu não sei você, mas eu tenho passado dias difíceis. Tá facinho lá, né? Tá facinho, Gui? Tá facinho, pastor Adilson? Nós temos passado dias terríveis. José, tiraram sarro dele porque ele sonhou. Se você não sonha, você está morto já. Pegaram, venderam para os amalequitas, jogaram no buraco, os amalequitas venderam para o outro, até ele chegar na corte. Entenda algo. Sabe os meus usurpadores? Sabe aqueles que estão falando mal de mim? Sabe aqueles que me vendem? Sabe aqueles que me julgam? Estão me empurrando para a cruz, para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na minha casa. Deixa que falem. Deixa para lá, vem para cá, o que tem? Ai, pastor, amarrado. Não amarra não que solta. Se você amarrar que solta. Você tem que mandar embora. Vai no verso 14 comigo. O povo manda para a cruz, manda soltar Barrabás. No verso 14 assim, ó: por quê? Que crime que ele cometeu? Sabe qual o crime que ele cometeu? Ajudar órfãos, viúvas, curar no sábado, beber água com a prostituta lá na fonte de Jacó, entrar na casa de Zaqueu, ladrão, cobrador de impostos. Uma palavra que libera: deixai vir minhas criancinhas, porque dos tais é o reino. Esse é o crime que ele cometeu para aquelas pessoas. Você vai ajudar aquela pessoa de novo. Mas de novo isso. Deixa que fale. Perguntou Pilatos, parte B do versículo. Mas eles gritavam ainda mais: o quê? Crucificam. Os inimigos da cruz. Amados, neste tempo, eu não consegui nem falar o que está escrito aqui, mas eu vou tentar. Abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, o capítulo 3, verso 18. Eu estava em casa lendo algumas coisas e eu me deparei com uma história, e uma história verídica. Um homem parou no jardim da sua casa. Eu não sou muito bom contar a história não, mas vou tentar. Um homem sentou lá no jardim da sua casa e ele observava um casulo numa árvore. E ele observava que aquele casulo, ele se mexia ali. E ele ficou ali olhando para aquele casulo, e de repente saiu uma perninha. De um butterfly, né? E ele começou ali, ficou 1, 2, 3 horas vendo aquele processo, pastora Néia, da lagarta, né? Do casulo, lagarta para butterfly. Butterfly é borboleta, né, cara? Os mais leigos. E depois de umas 6 horas, ele observando aquele processo, ele falou assim: eu vou ajudar
essa borboleta sai do casulo. Quem é que tem passado processos dolorosos? Ai, só eu, obrigado. Amém. Oh, papai do céu. E ele foi dar uma ajuda pro profeta Marinés. E ele pegou e, deu uma batidinha assim, e aquele casulo caiu no chão. E ele ficou observando. E ele viu que depois de ele tentar acelerar o processo da metamorfose, ou metamorfos do grego, a borboleta não conseguiu sair do casulo. Porque quando caiu aquele casulo, os líquidos que a borboleta precisava para as bracinho não, como que é? Para as asinhas, não foi completo. E só saiu como que é? Uma asinha para fora. E aquela borboleta morreu. Deixa eu falar algo para você. João batiza Jesus, o céu se abre, eis o meu filho amado que me comprazo. Jesus ativa o ministério profético dele. Depois disso ele vai lá, começa a fazer tudo aquilo que o Pai lhe ordenava fazer. Lembrando que Jesus foi menino, ok? Nasceu não da Virgem Maria, que Jesus teve filho, que Maria teve filhos também, ok? Nasceu da Maria, mamou no peito. Não sei se comeu papinha, não sei se porque ele comeu, sei que ele comeu bolo de fubá, um chocolate. Ele cresceu, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos. Com 12 anos ele estava na igreja, na estrutura, ensinando. 12 anos. A gente tem gente com 40 anos, dá trabalho para a gente, pastor. 12 anos. Com 33 anos ele começa o ministério dele. Com 30 anos começa o ministério dele. 33 ele vai para a cruz. Entenda algo. Você precisa entender os processos de relacionamento que o Pai tem com você e para você. Pelo amor de Deus, não acelere os processos na sua vida, que você pode morrer no meio do caminho. E vai ter momentos que ninguém, nem o seu pastor, vai te ajudar. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar, você vai passar sozinho. Não, mas faz uma oração forte, uma oração ungida. Não tem oração que mova o propósito de Deus no tempo dele. Quantas coisas, quantas borboletas você já matou na sua vida por querer acelerar o propósito? Escrevi algo aqui que eu vou falar para você. Não sei você, mas nós estamos vivendo alguns dias de cabeça quente, não estão, pastor Marinés? Cabeça quente. O Senhor falou para mim essa tarde, e eu escrevi algumas coisas aqui. Algumas não, uma coisa aqui. Cabeça quente e coração vazio nunca resolve nada. Muitas coisas e muitas pessoas, Stephanie, vão querer te tirar do propósito, que é ir para a cruz. Não é ir para o shopping, é ir para a cruz. Quando os soldados vêm prender Jesus, Pedro, ele tira a espada, né? E frap na orelha de Malco, do Malco. Estou mudando o nome do soldado romano, de Malco. E Jesus fala assim, mete a sua espada na bainha, porque quem fere com espada será ferido. Você não entendeu ainda que eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus manifesto em carne? Eu podia mandar uma miríade de anjos e destruir tudo isso aqui. O Senhor fala assim, afasta-te de mim, Satanás.
Boas intenções não movem o reino de Deus. O que move o reino de Deus é um propósito intacto nele e dele. Você, por mais bom que você seja, não pode ajudar a borboleta a sair do casulo, pois ela irá morrer por fim. Ela não irá cumprir o propósito que era para ela cumprir. E o propósito daquela borboleta era para que ela voasse. Quantas pessoas já abortou o propósito de Deus em nossas vidas, pastora? Entenda algo. Você pode vir até mim, você pode vir até a pastora e você pedir uma palavra para nós. Nós vamos liberar uma palavra na sua vida. Só que você precisa pedir uma palavra para Ele. Nós vemos muitas coisas boas acontecendo em outros lugares, em outras igrejas. Mas qual a palavra que o Senhor tem para nós? Em cada um no particular. Ou nós vamos ficar vivendo de autoajuda pastoral? O propósito dentro do casulo, sozinho, pastor, sozinho ali, ó, borboletinha, tá na cozinha fazendo choco, né? O Henrique cantava essa música todo dia no começo do para malinha, boti, cara de pau, divina de pica-pau, né? Colorir o ambiente, né? A sua solidão, o que você tem passado, muitas vezes sozinho, vai te fortalecer para o propósito. Muitas vezes a gente entra aqui dentro, né, pastor, ou em outro lugar, a gente se sente sozinho, sim ou não? Não, só eu que já me senti sozinho em meio à multidão, só eu. Entenda algo. Quando Jesus foi colocado o relógio parou, graças a Deus. Quando Jesus foi colocado na cruz, aos pés dele, quem era para estar não estava, que eram os discípulos. Aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus o abandonou. Ficou ali os soldados, ladrão de um lado e ladrão do outro. Lá embaixo Maria, mãe de José, e a outra Madalena, que os saduceus criticavam porque ela era prostituta. Não era para Jesus andar com ela. Os soldados embaixo e elas um pouco para trás, porque elas não poderiam chegar perto de Jesus, as mulheres, na crucificação. Antes disso, os soldados tiraram as suas vestes. Tirar as vestes naquele tempo era vergonha, era expor a nudez de alguém, uma vergonha, o pecado de alguém. Jesus não tinha pecado, mas ele expôs os meus pecados nele. Diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Cada passo que ele dava na cruz dele, aquele Daniel cabeçudo lá, é por esse pecado que eu estou indo para a cruz por causa dele. Na cruz ele remiu o meu pecado. Ele não vai remir o seu pecado, ele já remiu. Não, agora eu pequei, vou fazer uma penitência aqui. Aí pastor, olha para mim que eu pequei. O único acesso é Jesus, não há outro caminho. Nós vamos orar com você, não por você. Nós carecemos também de oração. Expuseram ele à vergonha, ao opróbrio, diz Isaías. E diz que o castigo que estava sobre ele me trouxe a paz. O negócio é louco. Para você ter paz hoje, alguém foi castigado por isso. Para você ter livre acesso ao trono da graça, o corpo de alguém foi rasgado. Alguém cumpriu um propósito por você. Não quero mais não. Pastora Marinês, não quero mais.
Se não quer a pastora Marinês, imagine eu. Ela ainda sorri, né? A Selma falou aqui: dá um sorriso pro seu irmão. Eu estava com a minha filha, eu sorri para ela. Ela fez assim: pai, sorriso. Amados, eu sou assim. Eu sorrio por dentro. Por dentro eu estou sorrindo, na maioria das vezes chorando. Voltando ao processo, ao propósito. Colocaram ele na cruz, furaram ele, saiu água para nos batizar e sangue para redimir o nosso pecado, mas é uma outra palavra. Teve sede, deram fel para ele beber. Quando você tiver com aquela sede, não toma coca não, toma vinagre. Foi o que deram para ele tomar. Sabe por quê? Para você estar aqui hoje, reclamando da vida. Ó vida, ó céus, ó vida, ó céus. Olha aqui, deixa eu falar para você. E eu vou aqui dar um nozinho. Sobre os ombros de Jesus estava e está o governo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a porta de entrada. Ele é a pedra angular. Quando você vai fazer uma casa, a Camila poderia explicar sobre isso. Você coloca uma pedra aqui, um bloco aqui, tem orelha seca aqui? Só eu? Não tem nenhuma orelha seca aqui que virava massa, essas coisas? Ninguém? Puxa, vocês são abençoados mesmo, hein? Eu estourei os 2 olhos virando massa, escolhi as 2 retinas virando massa, para comprar leite para Sabrina, né, filha? Bebi igual um bezerro. Colocava uma pedra aqui e uma pedra lá. E por essa pedra aqui, que era a pedra angular, você começava a levantar a estrutura, o fundamento. Ei, se você não colocar ele como pedra na sua vida, vai cair a sua casa. Vai começar até bem, porque no começo, né, pastora? Não, estamos juntos, vamos aí, vamos aí. Chega no começo, ixi, eu não imaginava que o pastor Daniel era tão chato assim. Quando a Camila se apaixonou por mim, eu era um príncipe. Mas depois que ela beijou, eu virei sapo. E ela tem que ficar pro sapo agora com a vida toda. Até que a morte o separe, mas que ela vá primeiro, né? Entenda algo. Esticaram Jesus na cruz e deixaram ele com uma fralda. Selma, pega essa aí. Tudo o que, pastora, pega, hein? Tudo o que você está passando, se você tiver o Pai como fundamento e não trabalhar, se você se relacionar com Ele, mesmo que exponham a sua vergonha, você continuará sendo filho. Entenda algo, eles queriam envergonhar pastora ele, mas até a maldição virou bênção, pastora Anéia. Por quê? Pilatos, que governava Roma, falou assim: vocês vão expor ele ao ridículo, mas naquela cruz vocês vão colocar uma madeira escrito assim, ó: Rei dos Judeus. Tudo que ele passou não tirou a filiação dele. Tudo que ele passou não tirou quem ele era em Deus. Tudo que falam de você não vai te transformar no que eles falam de você. O que você é, o que você fala de mim, eu não estou me importando, porque eu sei quem eu sou nele. Deixa te colocar na cruz. Em cima da sua cruz vai estar escrito assim, ó: Daniel, filho de Deus. Porque é na sua nudez que está a sua filiação. Porque a filiação, ela está escondida em Deus. Estou terminando. Voltando na Butterfly só um pouquinho para mim começar a fechar aqui. Jesus passou pela uma metamorfose. Faz sentido sim ou não?
Ele viveu no casulo dele. Sabe o que eu acho interessante, pastora Néia? Está vindo agora, pastor, aqui. Eu uso um pontinho desse lado, às vezes falo. Mas quando eu falo aqui é o próprio Deus. Não sei se você já percebeu isso. Mas o pai de Jesus, pastora, andou pouco com ele. Nós não vemos José na cruz. Nós não vemos José no ministério de Jesus. Porque o pai espiritual, ele não vai cuidar de nós, ele vai dar um destino para nós. Muitas vezes você não vai conversar muito com o pastor Alexandre, com o pastor Marnese, com o pastor Daniel, com os pastores. Mas no final de culto você vai falar: pastor, conversa um pouquinho comigo. Pastor Marnese, fala um negocinho para mim aqui. E você vai ser ativado para o governo e para o propósito. Não vai ficar igual a cachorro. Viu o cachorrinho quando nasce? Não. Você é uma águia. Sabe o que a águia faz com a águiazinha? Quando chega o tempo que eles estão nos lugares altos, a águia está com peninha, Paula. A mamãe águia, o papai águia, pega o filhinho águia e coloca ele no cume do monte. E lá no alto, o Senhor fala que Ele nos elegeu. O Senhor fala que nós estamos com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para de andar aqui embaixo, nível terra. Anda no alto, nível manto. Manto forte. Não é tempo de descer não, mas é tempo de subir. É tempo de se esconder nele. Papai águia pega o neném águia, leva no cume do monte, Rodrigo, e pega assim, ó, vai ser feliz. Já te alimentei, já te dei leite, já te dei peitinho também às vezes, né? Já te dei comida, já te dei bebida, roupa, já ajudei você a pagar a faculdade, curso, agora ó, vai ser feliz. Vai ganhar as nações por herança. Vai ser pai de multidões. Não foi assim com Abraão? Pastor, mas será? Marta e Maria: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, amados, para de querer dar ordem para Deus. Olha aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Segura aí. Hebreus 5, 7 e 8, eu vou ler para você. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Pastora, muitas vezes nós vamos padecer, e nós temos padecido. Sabe para quê? Para aprender o que é obediência. Tenho conversado com a Sabrina. Você fica em pé um pouquinho, filha. Ela está nos visitando hoje. Fazer o apelo daqui a pouco. Se membrar na igreja. Vira para esse povo aí, filho. Para quem não conhece, é Sabrina Souza Mendes. Obrigado, filha. Minha filha. Mas eu tenho tentado dar destino. Ainda que o mundo queira roubar, ainda que os homens queiram roubar, ainda que entre etc e tal, eu preciso ser um referencial para ela. Amados, tem tanta coisa que eu poderia fazer gostoso antes de casar. Curtir a vida. Sabe por que eu não fiz? Porque eu sou obediente ao meu Pai que está no céu, e eu tenho filhos para dar testemunho. E quando eu morrer, não quero ninguém chorando em cima de mim não. Isso eu falo lá em casa. Pode fazer um buraco aí, me enterrar no playground aí mesmo, aí debaixo do escorregador aí, mas coloque na minha lápide assim, ó: cumpri o propósito.
Não queira pular etapas e avançar processos antes do tempo. Não queira ajudar a Deus na formação do seu caráter. Pega agora, Jesus é o lavrador e tem os instrumentos corretos, Paula, para te moldar. Não pule etapas. Comentava algo com a Sabrina no carro, que namoro não foi feito para beijar na boca. Eu namorei 2 anos e meio com a Camila. Eu fiquei 4 anos sozinho, depois que a mãe da Sabrina tomou uma atitude, né, filha? 4 anos sozinho. Os cachorros me viam na rua, saia correndo, Rodrigo. Eu já estava igual a Homem-Aranha já. Só que eu mirei na cruz assim, ó, Vini. Mirei na cruz, falei, Senhor, me dá graça. E eu conto a história da parte que a Camila se apaixonou outro dia por mim. Eu namorei 2 anos e 8 meses com a Camila. No finalzinho do namoro, pastor, quem me algemou com a Camila foi a pastora Marinês e o pastor Alexandre. Para a vida toda, né? Até que a morte separe, né? Aquela vai primeiro, né? 2 anos e 8 meses. A Camila casou virgem. Amados, faltava acho que uma semana, uns 2 meses para o casamento, que eu fui dar um beijo nela, na porta da casa dela. Pensa num sofrimento, pastor Adilson. Sofrimento inflamado. Estava andando assim já. Mas o Senhor falou assim para mim, ó: aguenta, coração, porque eu estou preparando algo bom para você. Uma glória que vai exceder o seu entendimento. Amados, e pensa num casamento bom que eu tenho com ela. Somos perfeitos não, pastor. Nós nunca brigamos por algo dentro de casa. Umas 3 vezes que nós sentamos para conversar, foram coisas que vieram de fora. Entenda algo. Não acelere os processos na sua vida. Não acelere. Deus, Ele é o lavrador, Deus é o construtor, Ele sabe a argamassa que Ele vai usar com você, Ele sabe. E outra coisa que eu vou falar para você, que o Espírito está me incomodando para falar: não queira ser mais bom que o Espírito Santo, viu? E você pode colocar os pés pelas mãos. Ele é o doador da vida. E aqui eu encerro. Consegui falar aqui 5% do que eu escrevi, mas tá bom. O ano que vem eu termino. Quando cravaram ele na cruz e houve trevas, houve um clamor do espírito dele. Ele se sentiu sozinho, Andréia, abandonado, traído. E ele clamou assim, ó: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que em aramaico diz assim: Deus meu, por que você me deixou sozinho? Ou por que você me desamparou? Foi o único momento, preste atenção, o único momento que o pai virou as costas para o filho. Sabe qual foi esse momento? Quando o meu, o seu, o nosso, eu, tu, ele, vós, eles, nós, vós, eles, labassúria. Quando os nossos pecados foram lançados sobre ele no Calvário, sabe o que o Senhor fez? Virou as costas para ele. O profeta diz que entre o meu pecado e a glória, a santidade dele, há um grande abismo. Eu não sei você, mas por algumas vezes eu clamei e ele não me respondeu.
E eu cheguei a sentir o cheiro da morte. E eu lembrei que o rei Davi falou: Senhor, retira isso tudo de mim, menos o teu espírito. Nós vamos precisar passar algumas coisas neste tempo. Paulo, em uma das suas viagens, ele estava chegando a um lugar e bateu um vento lá e acabou com tudo. Acabou com a estrutura que ele estava, né? Acabou ali com a segurança que ele tinha, que ele pensava que tinha. E ele recebeu uma palavra no Espírito, Sabrina. E o pai falou para ele assim: Paulo, tudo vai se perder. E o barco veio a pique. Ele perdeu tudo. Perdeu dinheiro, perdeu roupa. O que ele tinha levado no barco, ele se perdeu. Só que ele falou assim, ó, aguenta aí, deixa a fumaça queimar ali. Ele falou assim, ó: Paulo, você perdeu a estrutura, aquilo que você achava que era o seu suporte. Mas ele falou assim, ó: está vendo essas pessoas? Está vendo seus filhos? Está vendo seus discípulos? Nenhuma vida vai se perder. Se prepare neste tempo para perder coisas aqui fora, para ganhar coisas aqui dentro. O Senhor não vai reformar, tem coisas que Ele vai destruir. Só que diz que é Ele que cria o caminho no deserto, Ele que traz paz em meio à tormenta. Imagine um cara com tanta paz, Selma, que no meio lá do barco para um lado, pirata para o outro, e cai as coisas dentro do navio, aquele vucu-vucu, como diz aí fora, e aquela tempestade, e o Senhor estava onde? Dormindo. Eu tenho tentado, profeta, eu tenho tentado, é muito difícil. Boleto chega e você joga igual o baú da felicidade. Ajuda aí, Camila, ajuda aí, hein, Sabrina, pega do fundo, igual o baú da felicidade. E a gente pega lá e paga, Selma. Por favor, me ajude aí atrás. Só para me terminar aqui. Não deixa apagar o pavio que fumega, não. Entenda algo. Coloque a sua casa em ordem, que amanhã o Senhor vai falar contigo. Quando você vai construir uma estrutura, vou terminar agora a verdade. Quando você vai construir algo, eu era orelha seca, então eu entendo um pouquinho de prumo, dessas coisas. 3x1, 3x1 é 3 de areia e 2 de cimento. Essas coisas aí da orelha seca, que graças a Deus você não passou por isso. A gente levantava um pilar aqui de bloco para nós começarmos a lançar o fundamento. E nós pegávamos prumo, Armando, que tem a linha. Prumo que tem a linha e tem um pezinho lá embaixo. Nós colocávamos aqui e largávamos ele. E ele ficava balançando, sim ou não? Entenda algo. O prumo de Deus não funciona em movimento. Para nós aferirmos o bloco lá embaixo, para dar o prumo aqui em cima, para não ficar torta a casa e cair tudo, Paulo. Porque no começo começa tudo bonitinho, né? Depois entorta tudo, né? Lançávamos o prumo lá embaixo e segurávamos. Enquanto ele não parasse, nós não conseguimos colocar mais um bloco. Senão lá em cima cairia. Pega para você essa. Ou você para com tudo o que você pensa que está fazendo para Ele. Você não precisa servir Ele, é Ele que te serve. E você se relaciona, ou você volta o jardim,
ou você vai cair no encanto da serpente. Deus não trabalha no movimento. Você tem que parar, abrir a porta da sua casa, sentar, e diz que se não quiser abrir, é problema seu, me ajude atrás, por favor. Ele fala assim, ó, se ele não obriga, você não é obrigado a estar aqui. Ou você abre a porta para Jesus, ou você abre a porta para Satanás. É nesse tempo que eu estou falando. Ou você para de se bater igual um peixe, para que ele coloque o prumo certinho e nele ele edifique a casa dele. Ele falou isso para Pedro: tu és Pedro, Petra, lasca de pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre você, é sobre ele. Ou você abre a porta da sua casa, convida ele para entrar e diz assim que ele vai sentar, ele vai cear com você. Vai ser Natal todo dia, ele vai nascer todo dia em você. Ou você vai ficar mais um ano me culpando. Não, é culpa do pastor Daniel. Não, é culpa da Camila. Não, é culpa da Marinês. E eu quero fechar aqui. Jesus passou por todo o processo. Foi traído, foi negado, bateram nele, deram presentes para ele, uma coroa de espinho. Só que não arrancaram dele o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A maior autoridade falou assim, ó: vocês vão pegar uma madeira e vão escrever assim, ó: Jesus, o Rei dos Judeus. O que você está passando, o que você está comendo, o que você está vestindo, o que você está devendo, os processos de solidão que você está passando, não vai tirar a sua identidade. Você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança do Deus vivente. Você já foi abençoado com toda a sorte de Deus. Pare de servir e volte a se relacionar com Ele. Só que no relacionamento nem tudo são flores, né, pastor Marinês? Quem é casado aqui? Nem tudo são flores, amados. Tem espinho. Às vezes tem que repartir a salsicha lá com molho. Às vezes tem que deixar de comer a mistura para o filho comer. Porque o profeta diz que nesses tempos, e é esse tempo, ele vai pegar os pais biológicos, os pais espirituais, os líderes, e ele vai converter o coração desse povo aos filhos. E depois que ele converter o meu coração, a minha filha, ele vai pegar a abestada ali e vai converter o coração dela ao meu. Eu tenho escutado muito assim: não, pastor, nós temos que trazer as pessoas para perto. Não. Nós temos que trazer os filhos para o coração. Porque quando eles estão perto, eles estão fora. Quando eles estão no coração, eles estão dentro. E o filho volta, o bastardo, vai colocar um anel, honra a identidade, troca suas sandálias e cobre ele com novas vestes. Volte para Jesus. Quando, pastor? Hoje, não ontem. Porque os dias são bons. E os céus está sinalizando. Você vê o que aconteceu na terça-feira. Os céus estão sinalizando. Há uma pressa no reino espiritual para que a igreja se manifeste na terra. Nós temos um peso de culpa em tudo isso, porque estamos nos nossos cultos gostosos, nossa estrutura bonita, mas lá fora 2 crianças mataram 8 pessoas.
O Senhor espera que nós possamos dar a nossa cara neste tempo e nos manifestar como igreja, mesmo nos processos dolorosos. E muitas vezes vamos passar processos dolorosos para aprender o que é obediência nele. Está doendo? Aprende rápido. Está doendo? Se lança nele. Aprende rápido. Poderia ficar falando aqui mais 40 horas, mas nós temos o nosso horário aqui. Deixa Deus te aferir com o prumo dele. O prumo só funciona parado. O prumo não funciona em movimento. E ele vai passar revista aí nesse lugar aqui nesses dias. E ele vai honrar e exaltar os remanescentes. E eu creio ainda na igreja verdadeira, eu preciso crer que existem filhos comprometidos com a palavra dele, com aquilo que ele quer, não com aquilo que eu quero. Que Deus, ele te conceda graça e entendimento. Que Deus revele os céus para você neste tempo. Mas que você seja esse ambiente de glória, para que ele possa revelar o coração dele neste tempo. Ele tem prazer em revelar os sonhos para você. Eu falo que esse sonho a só é apenas um sonho. Que você possa sonhar com ele, lembrando que a nossa vontade ela não é a melhor, mas a dele sim. E a vontade de Deus levou o Filho para a cruz. Que você venha morrer para a sua vontade nesse tempo, amém? Que Deus continue te abençoando, te curando, te sarando. Que a vontade soberana que é de fazer de Cristo o centro de todas as coisas se manifeste sobre você neste tempo. Amém? Pastor, é contigo?